Olá, amigos da Editora Atualizar, de volta com o nosso curso sobre o regimento interno do TRF da primeira região. Uma questão sempre muito importante, tá? Uma questão sempre aí recorrente nos concursos dos TRFs, tá? Então, sempre que cai regimento interno, vai ter questão lá de regimento interno. E o edital está bem específico. Nós já estamos estudando aí as competências referentes aos órgãos julgadores. A gente já viu a competência da Corte Especial, a gente já viu competência de sessão especializada, falei até mesmo, né, da competência das turmas, tá? Só que agora, o que a gente vai estudar na nossa terceira aula de competência? Uma aula extremamente importante, principalmente para você que é bacharel em Direito, tá? Nós vamos estudar a respeito, né? Nós vamos falar a respeito das competências do relator, tá? Ah, mas espera aí, professor, lá no edital tá relator e revisor. É que o examinador, o edital foi copiando e colando os títulos, tá? Mas o concurso quer tão somente a competência do relator e algumas competências do relator em específico. Mas para a gente entender como que isso funciona em termos práticos de uma maneira correta, imagine o seguinte, ó, eu tenho aqui uma ação civil, tá, de competência da Justiça Federal. Então, não estou falando de uma ação criminal, uma ação civil de competência da Justiça Federal. Ora, se eu estou entrando com essa ação civil, ela vai tramitar junto a uma vara da Justiça Federal, então junto ao juiz federal de primeira instância. Então, aqui ó, começou a tramitação da ação. O que vai por fim a tramitação em primeira instância? Ora, a sentença proferida pelo juiz federal de primeiro grau, pelo juiz federal de primeira instância. Da sentença caberá a apelação, a gente estuda isso aí no processo civil, né? Inclusive tem as minhas aulas de processo civil aí no YouTube, tá? Então, ó, da sentença caberá a apelação. Apelação, obviamente, para quem, gente? Ora, para o TRF da primeira região. Aí você fala, mas espera aí, professor, lá dentro do TRF da primeira região, quem que vai julgar essa apelação, que é um recurso contra a decisão de primeiro grau? A competência para o julgamento de recursos contra as decisões de primeiro grau, de primeira instância, é de uma das turmas do TRF. Então tá, mas qual turma? Depende da área de especialização. Vamos supor que essa ação civil aqui, ó, seja com referência ao regime geral de previdência social, seja com relação ao direito previdenciário, tá? Então, se eu tenho uma questão referente ao direito previdenciário, então vamos colocar aqui, ó, uma ação previdenciária, vamos especificar ainda mais, né? Uma ação de natureza previdenciária, da sentença caberá a apelação. E necessariamente essa apelação ela vai ser direcionada ou à primeira turma do TRF da primeira região ou à segunda turma. Por quê? Porque a gente viu que a área de especialização da primeira e segunda turma, que formam a primeira sessão, um dos temas, uma das matérias de especialização é o regime geral de previdência social, é a questão da previdência social no tocante ao RGPS, tá? Então tem que sortear. Eu tenho que definir aqui, a não ser que seja distribuição por dependência, né? Mas em regra vai ter um sorteio, vai ter uma distribuição para saber qual que é a turma competente. Sorteou, distribuiu, caiu para a segunda turma, tá? Então no meu exemplo aqui, ó, caiu para a segunda turma do TRF da primeira região. Parem para pensar, a segunda turma do TRF, ela é composta por quantos desembargadores, assim como todas as demais turmas? 3 desembargadores. Esses 3 desembargadores, eles são colocados em ordem decrescente de antiguidade. Do mais antigo, do desembargador A, que é o mais antigo, para o desembargador C, que é o mais novo. Então, eles são colocados em ordem decrescente de antiguidade. E na distribuição, além de você sortear qual é a turma, você vai sortear também quem é o relator do processo. Aí, imagina o seguinte, ó, o relator foi o desembargador B, tá? Quem que vai ser o próximo desembargador a se seguir ali na ordem de votação?
vai ser o desembargador C. E como eu estou falando de uma apelação de natureza civil, tá? De natureza previdenciária, não tem revisor. Eu tenho revisor na apelação criminal, tá? Então aqui, ó, vai ser primeiro vogal e aqui, ó, vai ser o desembargador que vai ser o chamado segundo vogal. Vogal é o desembargador que não tem uma atribuição específica, ele não vai ser nem relator nem revisor, ele vai tão somente participar da sessão de julgamento e votar, tá? Então ele vota no dia da sessão de julgamento, mas ele não tem a incumbência, por exemplo, de ser a figura mais importante da gestão do processo dentro de um tribunal, de ser o mais importante da gestão da tramitação do processo em um tribunal, que é o relator. O relator é aquele desembargador, aquele magistrado que conhece a fundo o processo, que vai folhear, analisar o processo e fazer o seu respectivo relatório e apresentar o seu relatório com o respectivo voto para os demais desembargadores, tá? Então, ó, quem conhece o processo a fundo aqui é o B. Aí, no dia da sessão de julgamento, eu tenho o relatório do relator, o voto do relator. Aí, o primeiro vogal, que é o C, vai decidir se vai acompanhar ou não o voto do relator. Então, ele pode concordar com o relator, como ele pode discordar, assim como o desembargador A, tá? Ah, por que eu tive essa ordem aqui, ó? Porque na hora que eu defino o relator, eu já sei quem são os outros desembargadores e qual que é a ordem. Se o relator tivesse caído no C, o primeiro vogal seria o A, o segundo vogal seria o B. Se o relator tivesse caído no A, o primeiro vogal seria o B, o segundo vogal seria o C, tá? Então, na hora que eu defino o relator, eu defino também a ordem de votação ali, de acordo com a ordem de antiguidade dos magistrados que compõem o respectivo tribunal, tá? Então, isso tudo aqui é para vocês entenderem, para vocês perceberem como que funciona o julgamento de uma apelação ou de um recurso contra a decisão de primeiro grau em um tribunal, ok? E o que o edital do concurso de vocês está pedindo? Olha, ele está pedindo tão somente, gente, a competência do relator. Então, o que o relator vai fazer? E olha, mais uma vez eu repito, né? Como que o examinador foi bonzinho com vocês, tá? Como que ele direcionou o estudo de vocês. Vocês não precisam estudar todas as competências do artigo 29, apenas os incisos indicados no edital. Então, olha só, compete ao relator, esse gestor mais importante da tramitação do processo em um tribunal, no caso específico aqui, em uma das turmas do TRF da primeira região, por exemplo, tá? Poderia ser um relator lá na corte especial, mas enfim, né? Em regra, nós estamos falando dessa situação aqui, ó, tá? Então, olha só, inciso 9. Compete ao relator propor, em remessa necessária, recurso ou processo de competência originária que se submeta à corte especial ou à respectiva sessão, conforme o caso, proposta a assunção de competência. Eu sou relator, estou ali folheando a apelação, eu falo, opa, mas peraí, isso aqui vai gerar divergência, inclusive entre as sessões. Nós já estudamos, quando for divergência entre as sessões, é melhor mandar para quem já de uma vez? É melhor mandar para a corte especial. Então, o relator vai propor o envio deste recurso, o envio dessa questão à corte especial. Difícil, né? Quando se fala de apelação é bem difícil. Mas, enfim, é uma incumbência do relator propor, em remessa necessária, recurso ou processo de competência originária, ou seja, um processo de competência originária da corte especial e foi parar lá no gabinete dele, não tem nada a ver. Tem que mandar para a corte especial. Ou a respectiva sessão, conforme o caso proposta, né? Conforme o caso proposta a assunção de competência. Então, eu sou relator, acho que vai ter divergência entre as turmas e mando, por exemplo, para a sessão especializada, tá? Só para ficar bem claro as duas situações colocadas aqui, ó, porque o primeiro exemplo que eu dei foi genérico, tá? Olha, só para ficar bem claro as duas situações. Primeira situação, propor em remessa necessária recurso ou processo de competência originária. Então, peraí, se é um processo ou um recurso de competência originária, não pode estar dentro do gabinete da respectiva turma ali, tá?
do respectivo desembargador. Opa, se é uma questão de competência da corte especial, tem que estar lá na corte especial, jamais numa turma. Eu, enquanto relator, identificando, melhor dizendo, essa situação, remeto lá para a corte especial. Então, primeira situação, o relator vai propor em remessa necessária, porque não é competência da turma, por exemplo, tá? Recurso ou processo de competência originária. Se é competência originária, na maioria das vezes eu vou estar falando da competência da corte especial. Ou então, o relator vai propor, a respectiva sessão, conforme o caso, a assunção de competência. Porque nós já vimos isso. Quando eu tenho ali a possibilidade de uma divergência entre o entendimento da primeira turma com a segunda turma, no meu exemplo aqui está na segunda turma, eu sou o relator dessa apelação, mas eu percebo o seguinte, vai dar divergência com relação a julgados anteriores da primeira turma. Então, peraí, quando eu tenho divergências entre as turmas, eu não posso ter esse processo, que seria de competência, esse recurso no caso, que seria de competência das turmas, sendo remetido à sessão especializada. Então eu, enquanto relator, vou propor, tá? Então é simplesmente isso, compete ao relator propor em remessa necessária recurso ao processo de competência originária que se submeta à corte especial ou à respectiva sessão, conforme o caso, proposta de assunção de competência. Já vimos isso aí anteriormente, tá? Próximo inciso, o 21. O que a gente tem lá no 21 que pode ser objeto da prova de vocês? Compete ao relator julgar de plano, de imediato, de plano, numa decisão monocrática, julgar de plano o conflito de competência, tá? Julgar de plano o conflito de competência quando houver súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal sobre questão suscitada, tá? Então, o que está acontecendo aqui, Eu sou relator de um processo, ok? Sou relator do processo e estou decidindo de plano, estou decidindo de uma forma monocrática. Mas por quê? Porque eu já tive uma súmula do STF, eu já tive uma súmula do STJ ou do próprio tribunal sobre aquela questão suscitada, sobre aquela matéria. Se a matéria já está pacificada, para que eu vou submeter ao órgão colegiado como um todo, aos demais desembargadores como um todo? Se é uma questão já pacificada, já sumulada no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça, no próprio TRF da Primeira Região, eu posso, enquanto relator, decidir de plano, de acordo, obviamente, com o entendimento já previamente fixado, tá? Então, o 21 está relacionado a essa situação. 22 é o contrário, eu não vou conhecer de recurso inadmissível. Então, olha só, não conhecer de recurso inadmissível depois de transcorrido o prazo de 5 dias para saneamento do vício pela parte, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Então, chegou o recurso, chegou, por exemplo, a apelação lá, eu, enquanto relator, dou o prazo para que a parte saneie o recurso, então, para que ela regularize as questões processuais presentes no recurso. Ela não faz isso no prazo de 5 dias, eu vou indeferir de plano, eu não vou conhecer de recurso inadmissível depois de transcorrido o prazo de 5 dias para saneamento do vício pela parte, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Cuidado com esse prazo de 5 dias. É muito comum nos concursos públicos eles alterarem esse prazo de 5 dias aqui para 15, tá? Então, 5 dias, compete ao relator não conhecer de recurso inadmissível depois de transcorrido o prazo de 5 dias para saneamento do vício pela parte, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, tá? Então, esse aí o 22. 24, o que a gente tem lá? No 24, compete ao relator dar efeito suspensivo a recurso ou suspender o cumprimento da decisão recorrida,
a requerimento do recorrente até o pronunciamento definitivo da turma, nos casos de risco de dano grave, de difícil reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, tá? Questão importante, ó, principalmente para os bacharéis em Direito. Você, bacharel em Direito, pode marcar aí, ó, o inciso 24. Eu, enquanto relator, posso dar provimento, um efeito suspensivo a um recurso. Ou, ó, até mesmo a questão mais comum, eu posso suspender o cumprimento da decisão recorrida. Eu tenho a sentença. Aí eu apelo contra a sentença, obviamente. E na apelação, eu peço o efeito suspensivo da decisão recorrida. Eu peço para suspender os efeitos da sentença, enquanto não tiver o julgamento de quem? O julgamento da apelação. Então, compete ao relator, é o relator quem vai decidir isso, ó. Compete ao relator suspender o cumprimento da decisão recorrida a requerimento do recorrente até o pronunciamento definitivo da turma, no caso de risco de dano grave, de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou seja, parece que a apelação está correta. Parece que a sentença de primeiro grau proferida pelo juiz federal tem que ser reformada, tá? Então vai lá o relator, numa decisão provisória, ele vai lá e suspende a execução, né, o cumprimento ali da sentença, né? Concede esse efeito suspensivo, tá? 25 é o próximo, olha só o 25, ó. Compete ao relator negar provimento a recurso contrário à súmula ou acórdão proferido no regime de recursos repetitivos do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, eu já tive lá no STF ou no STJ um incidente, tá, com relação a recursos repetitivos, ou seja, diversos acórdãos, né, proferidos no mesmo sentido pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Superior Tribunal de Justiça. Foi, né, instaurada ali, né, uma questão para analisar a incidência desses recursos de natureza repetitiva, essas demandas repetitivas, e o Supremo Tribunal Federal ou o STJ, tá, ele simulou essa questão, como que deve ser interpretada essa questão, essa matéria do direito. Então aí o relator não precisa submeter ao colegiado, ele pode negar. Por quê? Porque o recurso está contrário, o recurso é contrário à súmula ou acórdão proferido no regime de recursos repetitivos pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como a súmula ou acórdão firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou assunção de competência do próprio TRF. Então, o que está acontecendo aqui, ó? A parte recorreu. Então, vamos supor, a parte apelou. Só que a apelação, o recurso, está contrário à resolução de demandas repetitivas do Supremo. O Supremo já sumulou como que tem que ser a interpretação daquela matéria do direito e a apelação é contrária. Ou então o mesmo no STJ. O STJ já sumulou como que tem que ser a interpretação dessa matéria do direito e a apelação é contrária. Opa, o relator ele vai negar o provimento do recurso de plano. Percebam que é uma decisão monocrática do relator. E também, ó, bem como a súmula ou acórdão firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou assunção de competência por este tribunal, ou seja, pelo próprio TRF. Entenderam? Então, o que está acontecendo? O recurso é contrário ao entendimento já sumulado, fixado pelo TRF da primeira região, pelo entendimento já sumulado, fixado do STJ ou do Supremo. O relator vai negar de plano, tá? 26, o que a gente tem no 26, né? O 26 está cobrado? Está lá cobrado o 26, ó. Depois de facultada a apresentação das contrarrazões, dar provimento ao recurso. Dar provimento ao recurso. É diferente da anterior, ó. Na anterior ele estava negando o provimento do recurso. Agora é o contrário. O relator vai dar provimento ao recurso de forma monocrática, né? Numa decisão dele ali, relator, ó.
Depois de facultada a apresentação das contrarrazões, o arrazoamento da parte contrária ao apelante, tá? Então, ó, depois de facultada a apresentação das contrarrazões, dar provimento ao recurso. Quando a decisão recorrida, agora não é o recurso, é a decisão. Quando a decisão recorrida for contrária à súmula ou acórdão proferido no regime de recursos repetitivos pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como a súmula ou acórdão firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou assunção de competência por este tribunal. Espera aí, professor, não entendi. Qual que é a diferença do inciso 25 para o inciso 26? No inciso 25, o que está contrário à jurisprudência, tá? A jurisprudência dominante, sumulada, é a apelação, é o recurso. Então aí o relator vai negar o provimento do recurso de uma forma monocrática, decidindo de plano, tá? Ele não precisa submeter aos demais desembargadores, ele pode decidir de plano. Por quê? Porque é uma questão já sumulada. Então, ó, a apelação é contrária. 25, negar provimento ao recurso. Agora, tem um detalhe, quando a sentença for contrária, ou seja, quem está apelando está certo e quem errou foi o juiz, tá? Então, ó, depois de facultada a apresentação das contrarrazões, dar provimento ao recurso, ser favorável ao recurso, quando a decisão recorrida for contrária, tá? Então, no 25, o recurso é contrário. No 26, a sentença, a decisão recorrida é que é contrária, tá? Então, 26, né? Ó, é importante, tá? 25, 26. Pessoal que é bacharel em direito tem que tomar muito cuidado aqui, ó. Tem muito a ver com o próprio processo civil, tá? Com o próprio estudo de vocês aí no âmbito dos recursos no processo civil. Próxima competência que pode ser cobrada, ó, 31. Então, compete ao relator. Olha só, compete ao relator converter o julgamento em diligência, baixar em diligência, converter em diligência e determinar o saneamento de vício ou a realização de providências no tribunal ou no primeiro grau de jurisdição. Questão natural. Ele, enquanto relator, enquanto gestor principal da tramitação do processo, tá? Ele vai converter o julgamento em diligência quando for necessário. Ele vai determinar o saneamento de um vício, né, por parte, né, do recorrente, por exemplo, ou a realização de providências no tribunal ou primeiro grau de jurisdição. Questão que todo relator aí pode fazer também, tá? 32, o que a gente tem no 32 aqui, ó? Compete ao relator apreciar requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e, se admitido, instruir e resolver monocraticamente o incidente. Aqui, ó, sobretudo no âmbito das questões do direito comercial, né? Mas, enfim, eu estou desconsiderando a personalidade jurídica de uma empresa, tá? Então, quem que vai apreciar o requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica? Possibilidade, né? Prevista inclusive no novo Código de Processo Civil. E, se admitido, instruir e resolver monocraticamente o incidente. A questão da prova está aqui, ó. Se admitido, instruir e resolver monocraticamente. É ele quem vai decidir se desconsidera ou não, tá, a personalidade jurídica. Desconsiderei a personalidade jurídica, eu posso ir na pessoa dos sócios, tá? Então é por isso que eu tenho aí a questão do artigo, né, do artigo 29, inciso 32. O 32 é importante também, tá? Tem a ver com o novo Código de Processo Civil. 33, o que a gente tem no 33? Apreciar requerimento de ingresso no feito como amicus curiae. O que é isso, professor? Os amigos da corte. Como amigo da corte, muitas vezes eu tenho ali um julgamento de uma questão técnica, de uma questão que seria interessante eu ter a participação de uma entidade de classe profissional que entende do assunto, o CREA, o CRM, por exemplo, tá? Então, essas instituições irão prestar o apoio técnico necessário.
a compreensão da matéria, uma matéria não apenas jurídica, mas de cunho técnico, tá? Onde eu preciso de ter, né, entidades ou profissionais atuando como amigos da corte. Então isso que é o amicus curiae, né? Mas enfim, então eu tenho aí, ó, apreciar requerimento de ingresso no feito como amicus curiae em decisão irrecorrível, tá? Então é ele quem decide. Opa, deixei cair aqui, mas tem outro pincel aqui, né? Mas enfim, ele quem decide aí essa questão do artigo, né, 29, inciso 33, o amicus curiae, tá? Então, ó, apreciar requerimento de ingresso no feito como amicus curiae em decisão irrecorrível, competência do relator, tá? Muito comum no Supremo essa cobrança, né? Porque aí eu vou ter os amigos da corte em questões constitucionais, mas nos outros tribunais também pode acontecer. No TRF da primeira região também pode acontecer, tá? 34, última competência, tá? Apreciar requerimento de exclusão do processo do sobrestamento determinado em razão da afetação da matéria ao julgamento de recursos repetitivos para o Tribunal Superior. O que acontece? Tem diversos processos tramitando no TRF. E aí é criado lá no STJ, por exemplo, um incidente para a resolução de demandas repetitivas. Se eu tenho esse incidente para resolução de demandas repetitivas lá no STJ, adianta ficar julgando os processos do TRF relacionados à matéria? Claro que não. Então eu vou sobrestar, eu vou ter a paralisação do andamento das ações no TRF, dos recursos no TRF. Enquanto não resolver o incidente lá de resolução de demandas repetitivas no STJ, não se julga no TRF. É uma questão natural, o princípio da economia processual, tá? Então, ó, o relator vai apreciar requerimento de exclusão de um processo do sobrestamento determinado em razão de afetação da matéria ao julgamento de recursos repetitivos por Tribunal Superior, ou por decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal, para efeito de afetação da controvérsia ao regime de julgamento de recursos repetitivos pelos tribunais superiores, ainda quando a decisão houver sido adotada na fase de recebimento de recurso extraordinário ou especial, nos termos do artigo 1037, parágrafo 9 a 13 do novo CPC e também do artigo 317, parágrafo 7º e 8º do regimento. O que é importante aqui, ó? Importante você perceber o seguinte: a parte inicial teve um incidente para resolução de demandas repetitivas em um tribunal superior, no STJ ou até mesmo no Supremo, né? No Tribunal Supremo, que é o STF, mas mais comum no STJ, no caso aqui, né? Então teve lá, né, a instauração da resolução, né, de demandas repetitivas no STJ. Então, peraí, o STJ vai decidir qual que é a interpretação daquela matéria. E tem um monte de processo tramitando referente àquela matéria no TRF da primeira região. Os processos estarão sobrestados, paralisados. Enquanto não decidir lá no STJ, não se decide, não tramita no TRF da primeira região. Só que aí eu falo o seguinte: mas peraí, ô TRF, tá? O meu processo, o meu recurso não tem nada a ver com isso. E ele entrou no bolo aí de uma maneira equivocada. O que eu estou querendo dizer, enquanto parte interessada, tá, é que o meu recurso não deveria estar paralisado. O meu recurso não deveria estar sobrestado, porque ele não tem correlação com a matéria, com o tema que está sendo objeto lá da resolução de demandas repetitivas no STJ, entenderam? Então eu estou pedindo para tirar, ó, quem que vai decidir se tira ou não? O relator. Apreciar requerimento de exclusão do processo do sobretamento determinado em razão de afetação da matéria ao julgamento de recursos repetitivos por Tribunal Superior. Eu estou simplesmente falando assim, ó, TRF, ok, está lá paralisado no STJ referente à matéria X, mas o meu recurso não é da matéria X, é da matéria Y. Então o meu recurso não pode estar sobrestado junto com aqueles que devem estar paralisados, junto com aqueles que devem estar sobrestados, tá? Então é simplesmente isso no 34. Então percebam, gente, ó, competência do relator, super tranquila, tá? Ponto garantido na prova de vocês. Eu tenho certeza que vocês não terão dificuldade aqui. Bacharéis em Direito,
atenção, grande probabilidade de questão. Grande questão de prova aqui, ó, as competências do relator. Não se preocupem com as competências do revisor, não se preocupem quando vai ter ou não ter revisor, o concurso de vocês não vai cobrar isso, tá? Ele está indicando claramente aí quais são os objetos, né, da prova, quais são as questões que podem ser objeto da prova, ok? Então com isso a gente termina essa terceira aula sobre competências. Nas próximas aulas eu já passo a falar das sessões, a gente já está indo para o final do curso. Vocês lembram que eu falei que ia ser curtinho? Que não ia ter aquele curso gigantesco que em regra eu coloco sobre regimento interno, analisando todos os dispositivos do regimento interno. Está muito tranquilo estudar o RI do TRF no atual concurso, tá? Esse concurso do TRF tá para quem? Ó, pessoal de Minas Gerais que estava estudando para o TJ, tá? Tem que aproveitar esse TRF aí, pessoal que estava estudando para o TJ de Pernambuco, pessoal que estava estudando para outros concursos de tribunais, tá mamão com açúcar o TRF da primeira região e sobretudo na matéria de técnico, tá? Então, foco aí, ó, prova chegando, né? Mas ainda dá tempo de você fazer aquele estudo e virar servidor do Poder Judiciário da União, gente. Servidor do Poder Judiciário da União é outro naipe. É outro patamar, tá? Vale muito a pena, conheço diversos, tá? Inclusive, né, do ponto de vista bem próximo assim, né? Então, vale a pena mesmo aí você se tornar servidor do Poder Judiciário da União, ok? Obrigado, até o nosso próximo vídeo, dando continuidade. Ah, professor, tá com uma vestimenta diferente, gente, é que eu tenho ensaio da minha banda, hoje eu tenho uma banda de rock, tá? Eu toco rock clássico, sou vocalista e guitarrista de uma banda e a gente tem ensaio hoje, eu tô mais rock and roll por causa disso, tá ok? Então, ó, próximo vídeo a gente continua falando aí do regimento interno do TRF da primeira região. Um abraço para todos vocês e até mais.